Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira. E eu sou o Marcos Santos. Muito bom! Aê. Tá de volta o menino, né? Tamo aí. No episódio cheio de gripe, cheio de vírus e tudo mais, faz parte. É importante é que o principal vírus não tá aqui hoje, que é o Rodrigo Balpino. Né? Então, Graças a Deus, cara. Dá pra Se a gente gravar tivesse legal, aí, ia estar todo mundo cagado agora. Então ainda bem que ele não está aqui presente nessa gravação. Boa. Bom, antes de começar o episódio de hoje, pessoal, vale lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio, né, da Checkmarx e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx do Brasil, está abaixo na descrição do episódio, no YouTube e também no nosso website, devsecopspodcast.com.br. Se você está buscando soluções e application security, fale com a Digital Oak, eles têm um portfólio completo para atender vocês. E a Gold Security, que é especializada em application security. Quer desenvolver software seguro, fale com a Gold Security, seus melhores processos para atender e auxiliar vocês aí no dia a dia, beleza? Então, aquela dúvida de como é que eu faço AppSec, o que eu faço, para onde eu vou, acabou. Fala aí com os nossos parceiros que vão ajudar você neste contexto, beleza? E para você que está procurando trampo também, não se esqueça que está no ar o appsec.jobs, tanto para procurar trampo na área, tanto quanto para anunciar vagas. Mas, mano, e aí? Vamos falar do que hoje? Nem eu sei o que a gente vai falar hoje. Não, a gente vai falar de treinamento de segurança, amiguinho. A gente vai explorar um pouquinho aí sobre o que é, como que faz, se ajuda mesmo ou não ajuda, a importância disso e mais algumas coisinhas que a gente vai desenvolvendo aí no meio da conversa. Boa, eu trouxe eu sempre tenho polêmica em mente, porque às vezes a galera acha que é muito, de certo modo, é muito fácil implementar muita coisa. Por outro lado, a gente sempre vê uma certa resistência das empresas, né? E a gente que é de segurança, a gente sempre pensa assim, pô, mas isso aqui tem que fazer, isso aqui tem que ser feito. Por que sempre tem essa resistência, essa fricção, né? Dependendo de algumas coisas. E treinamento é uma delas. Eu vou tocar num ponto já pra gente tentar entender um pouquinho disso. Eu queria começar aí com uma pergunta, Marcos. Tem algum parceiro, algum conhecido aí, tem alguma solução que possa ajudar nessa questão de treinamento de segurança? Você conhece alguma? Já ouviu falar? Cara, conheço uma muito bem. A gente trabalha com ela, que é o Code Bashing. É uma ferramenta muito boa. É da Checkmarx, tá? Pro pessoal que tá ouvindo aí. É uma ferramenta muito legal ali. Tem treinamento de segurança. Você pode filtrar ou por linguagem ou por vulnerabilidades no geral. Então, ele tem alguns módulos ali dentro, onde você consegue treinar ali SQL Injection para Java, como que ele faz no C#, como que é no Python. Você consegue entender como o SQL Injection vai funcionar dependendo da linguagem, como Cross-Site Scripting, SSRF, entre outras. A plataforma boa, muito boa mesmo. Inclusive tá na versão nova, 2.0 atualizada. 3.0, né? Ah, é verdade, lançaram a 2, na sequência a 3, é verdade. Boa. E pra quem não entendeu ainda, né? É uma ferramenta focada no aprendizado, né? No treinamento, vamos dizer assim, do desenvolvedor, né? Como é que uma vulnerabilidade acontece, como é que você trata ela, como é que você corrige ela, acerca ali do seu dia a dia de código. Porque eu sempre digo, né? O melhor dos mundos não é você ficar corrigindo, fazendo scan e corrigindo vulnerabilidade. É você parar de criá-las, né? Quando você começa a ter segurança de fato na sua empresa. Então, esse tipo de solução, vamos dizer assim, lógico, a solução ajuda a gente a escalar, traz ali uns elementos como gamification, competição, você tem lá os dashboards que você visualiza seu time, se tá fazendo os cursos e não tá, você dá um assignment, né, para alguém fazer um curso específico, etc. E tantas outras soluções no mercado com relação a isso. Mas meu ponto eu queria trazer essa discussão aqui agora, pra gente trocar ideia, Marcos. Por que será que muitas empresas não fazem isso? Independente da solução, tá? A solução tem que pagar, tem que comprar, beleza, mas vamos lá. Como é que a gente treina os desenvolvedores? Por que as empresas às vezes não investem nisso, ou não se preocupam com isso? O que você acha que é uma barreira de entrada para esse tema nas empresas, para não fazer isso? Cara, acho que pra mim tem 2 pontos, tá? Vou tentar explicar um pouquinho deles. Um é que as empresas, muitas delas ainda veem segurança, essa parte de treinamento como um custo, não como um investimento. Então, por ver isso como um custo, acaba deixando de lado e dando prioridade para outros itens.
Então, esse é um dos pontos da minha visão. E o outro ponto é a questão de rotation, né? Então a empresa tá sempre trocando de funcionário ali. Então você mal termina de treinar o cara, já tá trocando um outro e um outro em cima. Então quando você vai ver o turnover da empresa tá lá embaixo, você não consegue, você não tem tempo hábil de treinar a pessoa para ela ficar boa o suficiente e manter ela na empresa. Durante o treinamento a pessoa já sai e normalmente esses cursos ali, quando a gente pensa em plataforma, ele é licenciado por usuário, né? Então às vezes você, vou comprar, sei lá, um pacote sem licenças, mas eu troco 40 funcionários por mês, eu me quebrei, eu não vou conseguir pegar essas 40 de volta. Vai ficar ali parada. Então acho que esses dois pontos é o que faz o pessoal pensar. O custo, né, que hoje é custo, não é investimento para as empresas, e essa rotação hoje de profissionais aí, saindo muito das empresas muito rápido, né? DevSecOps. Bons pontos para a gente começar a falar. Eu acho que essa questão que você colocou a primeira aí aliás, essa questão da rotatividade, né? É um problema. Não só por licença ou por essa questão do custo, mas por uma preocupação da empresa do tipo, porra, eu vou treinar o cara, eu vou investir nesse cara, e daqui 3 meses, 6 meses, até um ano que seja, né? Ele vai me deixar, ele vai sair. Então tem um pouco dessa preocupação, porque a empresa sabe que acaba sendo um gasto, né? Que você falou, putz, é um gasto, investimento, conectando um pouco dos dois pontos, né? É um gasto se ela investiu naquele cara saiu fora. Por quê? Aquele investimento que ela fez, ela não vai ter retorno. Aquele cara vai aproveitar aquele conhecimento fora dali. Exatamente. Eu lembro de uma forma bem, bem grosseira. Por outro lado, enquanto esse cara está lá, ele está produzindo código lá, pensando no desenvolvedor. Sim. Então acaba sendo um benefício, de certo modo, né? Mesmo que ele não tenha terminado o treinamento, ou que tenha ficado pouco tempo, acho que o tempo que ele esteve ali acaba sendo útil para a empresa. Então, não sei. É difícil essa fórmula, né? Só que a gente vê, as empresas, não só a parte de treinamento, falo segurança como um todo. Tudo que envolve segurança hoje para as empresas, ainda penso como um custo ali, como um gasto, né? A mentalidade está mudando, mas você vê isso. Você vai falar ferramenta, mas tudo isso, caro pra caramba. Consigo fazer isso com open source, vai ter 30 vezes mais trabalho, ou às vezes não tem uma pessoa capacitada para gerir ali um software de segurança porque não quer despender ali um investimento ali, pelo menos inicial, para você poder equalizar todo mundo. Então eu acho que esse ponto de ter um custo ali, acho que é na minha visão, o que mais deixa o pessoal de fora. Eles investem em treinamento de outras coisas, treinamento corporativo, você vai ter um treinamento comportamental. Mas quando a gente fala em segurança hoje, o budget da área de segurança já é um budget mais baixo, né? Então você tem um budget da TI, você separa uma fatiazinha ali para segurança, e dentro de segurança você tem que separar para treinamento, o pessoal prefere investir em outras coisas, né, na minha visão. Outro ponto que eu queria trazer para esse debate é o seguinte. Eu vejo as empresas... Eu tenho conversado um pouco com algumas empresas aí nos últimos meses em relação a isso, essa questão de treinamento de desenvolvedores, né? Treinamento de segurança para desenvolvedor, com foco mesmo em AppSec. Tanto para o cara parar de criar vulnerabilidade, famosa codificação segura, aquela coisa toda, best practice e tal, tanto quanto para o cara corrigir vulnerabilidades já existentes, né? Dar vazão ali num backlog e coisas do tipo. E eu tenho visto uma certa resistência das empresas, muito grande até, com um ponto específico, que é o tempo que essa galera precisa para fazer o treinamento. Tem esse ponto também. Então se você parar pra pensar assim, putz, tem um curso aqui, né, um curso que tem começo, meio e fim, de 40 horas, 80 horas, sei lá. O cara vai perder, né? Investir ali 2, 3 horas por dia, né? 1 hora por dia, 2, 3 semanas, tal, né? Um mês, mais ou menos o tempo que ele vai gastar para fazer isso, né? Parando para pensar de modo bem, bem, bem grosseiro. E quando eu vejo algumas empresas, como eu falei, né? Eu falei com algumas recentemente em relação a isso. O cara falou, eu não consigo tirar o meu dev meia hora por dia para ele fazer um curso, por exemplo, online, né? Que seja ali um exercício, que nem o Code Bashing, que você deu um exemplo ali. É uma ferramenta super simples, você faz exercícios de 7 minutos, 8 minutos, 12 minutos, 5 minutos. Na cada lição tem. Inclusive tem uma versão free, fazer um parênteses, né? Tem a versão free.codebashing.com. A galera pode testar aí, brincar, tem umas lições lá que dá pra você avaliar, a solução é muito bacana. Então as soluções, elas já sabem disso, né? A galera que oferta no mercado, eles já sabem disso. O cara não vai parar 2 horas, 10 horas pra ver um vídeo. Ele vai parar 15 minutos, mano, meia hora e tal.
E a resistência que eu tenho encontrado é muito essa. O cara falando, eu não consigo parar o meu dev 15 minutos, meia hora por dia, 1 hora por dia pra fazer um treinamento. Né? Que se você parar pra pensar, 1 horinha por dia, o cara gasta no Instagram, isso que eu ia falar. Gasta no banheiro. Então, assim, pra pegar esse tempo do ponto de vista da empresa e falar pra galera, ó, o seguinte, vocês têm que fazer uma vez por dia. E dar um suporte pros caras, no sentido de, podem fazer, vocês têm que fazer e podem fazer. Não é que você tem que trabalhar 8 horas, 1 hora de treinamento, você tem que trabalhar 9, 1 hora a mais pra compensar, porque vai atrasar o trabalho e tal, não. Mas encaixar dentro ali dos planejamentos e tudo mais. Porque o que eu tenho visto é, as empresas estão muito focadas na entrega, desenvolver, feature, entregar, e tudo isso ao redor vai sendo deixado de lado. E aí, essa é uma outra pergunta que eu queria trazer, como é que você enxerga isso, Marcos? Por que é tão difícil a galera olhar pra isso e falar, realmente eu preciso capacitar as minhas pessoas, os meus profissionais. Você falou, investe em outros treinamentos, treinamento de compliance, antifraude, campanha de anti-phishing, tem lá uns videozinhos pra assistir. Tem outras questões de segurança também que acaba caindo no top-down ali e acontecem. Mas essa é uma das mais críticas, eu diria. Por que você acha que as empresas têm essa resistência do tempo? Não. Tem um pouco do que você falou, né? Investimento versus gasto, aquela coisa toda. Mas, porra, não dá, né, mano? A gente tá no século 40 já e os caras atrasados. O que você acha? Assim, eu vou falar agora um pouquinho até do que eu vejo aqui, tá? Aqui na empresa que eu trabalho aqui na Alemanha, logo que eu entrei, eu tive uma semana focada em treinamentos. Então, logo que eu entrei, eu não fazia nada. Tinha treinamentos ali, tanto voltado para a parte da linguagem que a gente usa aqui, que é uma linguagem específica. Tive treinamento voltado ali para as políticas da empresa, no geral. Só que eu não tive treinamento nenhuma vez de segurança. Eles me deram um treinamento para isso. E eu fui perguntar. Uma das justificativas que eu tive aqui, e eu acredito que é válido para o Brasil também, é que entende-se que o desenvolvedor está ali para fazer o trabalho dele, e quando você tira ele em 1 hora, você está atrasando uma entrega lá na frente. Então, você atrasa 1 hora aqui, é como se você atrasasse 4, 5 ou 6 ali na frente, no momento de uma entrega, pensando que você vai passar todo aquele processo de SDLC, né? A empresa pensa desse jeito. Não acredito que seja assim. Na minha visão, acho que é mais pensando, se eu tirar o desenvolvedor, ele vai perder o foco. Então, vamos dizer, 1 hora que ele vai parar ali, ele vai tirar meia hora antes, meia hora depois, para se preparar, ou ir para poder voltar e ter o ritmo dele. Então, em vez de 1 hora, eu tô perdendo 2 ali de trabalho do desenvolvedor. Porque a gente sabe que o cara parou de fazer ali, o cara vai fazer outras coisas também. O cara não vai só, terminei o treinamento, vai voltar a codar, né? Ele vai tomar um café, ele vai mexer no Tinder, vai mexer no Instagram, vai mexer no Facebook. Essas coisas aí, argumentando contra isso, né? Essas coisas já são naturais. A gente já não fica 8 horas ali trabalhando, né? A gente... tem pesquisa que mostra que a gente fica 6. De 8 horas a gente fica 6 até menos. Horas, né? Até menos. E é o que você falou, com distrações até naturais. Putz, você para ler um e-mail, aí você tinha que fazer uma tarefa, aí chegou um e-mail, aí você se perde naquele e-mail que você tem que responder, que você tem que buscar ajuda, pedir não sei quem, a sua tarefa mesmo já ficou. Você já tá fazendo outra coisa, por mais que seja do trabalho. Sim. Então, acho que a questão toda é planejamento. Os times, né, incluir como parte do produto que você vai desenvolver, você precisa de 1 ano para desenvolver o produto, é 1 mês, é 2 sprints, considere que haverá tempo de treinamento naquilo. Tanto para o próprio dev aprender sobre o negócio, né, sobre às vezes a linguagem, e tem um treinamento mesmo do time, coisas ali que ele precisa fazer, inclua a segurança junto. Que seja 15 minutos por dia, meia hora por dia. Porque sem esse planejamento, aí eu concordo um pouco com as empresas de, não dá para encaixar isso agora, né? Eu tenho meu planejamento aqui de entregas, de desenvolvimento, dos produtos que eu vou fazer, estratégica e tal, beleza. Então eu tenho 6 meses aqui de planejamento. Se eu 1 hora por dia você fazer as contas, eu vou estar atrasando, eu vou estar perdendo coisa. Porque já está muito bem estruturado. Então, beleza. Mas vamos começar a incluir agora daqui para frente esse tempo de treinamento, considerar esse tempo de treinamento no planejamento, porque vai fazer parte da própria evolução do profissional. E, inclusive, isso entra, puxando até um gancho ali do que você falou antes do turnover, né? O turnover, ele acontece por diversos motivos, né?
Às vezes, até pela falta de capacitação do profissional. O cara sente que ele não tem uma certificação, um apoio, né, um patrocínio para eventos, coisas do tipo. Pô, cara, a empresa aqui tem uma ferramenta legal que ajuda a gente a treinar com relação à segurança. Cada mês tem uma lição nova, por exemplo, tem um gamification aqui, tal. Coisas que incentivam, vai estimulando a galera a participar. Mas, com certeza, tem que ter o suporte de gestão, vamos dizer assim, de falar, galera, tá planejado 1 hora por dia, vocês têm que fazer os treinamentos. Ah, mas a ferramenta não é boa, mas o treinamento não é legal. Não. Cara, você já fez o básico, já entendeu? Já. Aí, ferramenta é outra discussão. A qualidade daquilo é outra discussão, mas que tem que ter, né, entrar no planejamento, sim. Fala aí. Não, e até pegar o gancho aí que você tá falando, aqui na Europa eu percebi que o tempo de experiência, diferente do Brasil, que são 3 meses, aqui são 6. Justamente por isso, porque tem uma troca ali muito rápida. Desculpa. Tem um turnover ali de pessoas muito rápido. Então, eles acabam pegando ali e aumentando o tempo de experiência. É engraçado isso. Eu não tinha passado por isso até chegar aqui. De experimentar ali. Então, durante 6 meses, boa parte de equipamento, budget, eles reteram, eles não mandaram tudo, só mandaram depois que acabou a experiência. Então, acabou a experiência, recebi mesa, recebi monitor, recebi uma porrada de coisa que eles não mandam para quem iniciou agora, justamente pro turnover. E agora também recebi acesso a outras ferramentas, recebi acesso a outras coisas que somente após a experiência teria acesso, né? Então, acho que cabe muito com isso com treinamento. Se você tem medo do turnover, você sabe que vai trocar, então deixa para depois da experiência. Não precisa aplicar aquele treinamento, disponibilizar uma licença para o dev ali no momento que ele entra. Espera passar a experiência, passar a primeira avaliação, sentir o quanto ele está enquadrado ali com a empresa, se a empresa quer ficar com ele, se ele quer ficar com a empresa, para você começar a disponibilizar também esse treinamento e focar mais no desenvolvimento desse profissional, porque é capaz de você focando nele ali, dando incentivos para ele, como treinamento de segurança, mandar ele para evento, fazer ele realmente sentir parte da empresa ali e ter o crachá ali da empresa e ter orgulho disso, vai diminuir esse turnover, ajuda bastante. Ele sente parte de uma família. Tecnologia. DevSecOps. Boa, sente parte da família. Eu queria dividir isso que você falou em duas partes, né? Você considerou uma olhando pro cara que comprou um code bashing da vida. Então, ele vai perder uma licença, vou esperar o cara passar a experiência e dar acesso para ele. Beleza. Outra a gente tem que considerar a empresa que tá mesmo preocupada com segurança e o cara chegou hoje, ele vai passar por o que a gente chama de banho de loja, né? Vai tomar um banho ali. Então vai ter ali um documento de boas práticas, vai ter um portalzinho ali da empresa que, cara, é assim, a codificação segura aqui é assim que a gente faz scan, tal. Então tem ali um onboarding daquele funcionário, até com, né, que seja pequenos treinamentos ali, coisas simples, do mínimo que aquela empresa espera daquele profissional. Né? Até abrindo um adendo, tem uma coisa para esse público, que é o 98K da Emília e o seu curso também de Application Security, que é justamente para isso. Você já tem ali, você pode disponibilizar para o pessoal assistir. Então, já tem para esse pessoal, vamos fazer aquele onboard da galera, pega essas videoaulas ali, já dá um banho pro cara para ele começar a entender o conceito, começar a se programar para ele ter um treinamento ali daqui 2 meses, né? Para ele já ter essa informação, falar, legal, tem que ficar atento que a empresa preza por segurança. Aproveitando o momento merchan do Marcos, em breve terão inscrições aí para o Application Security Experience, um evento aí onde eu faço o lançamento do meu curso, né, explicando Application Security. Em breve, aguarde, até o fim do ano, e antes do fim do ano vai ter um lançamento bacaninha. E, para você que não quer esperar, você não quer correr o risco de chegar na empresa hoje, ter que fazer treinamento, né, ou não tem treinamento, você vai ter que se virar, não quer passar por isso? Acesse agora onlysecfans.com.br. Vou até falar com uma voz sensual. onlysecfans.com.br. É o programa de assinatura, mas não é o mais barato, né? Porque deve ter outros mais baratos por aí. Mas não tem nada igual para Application Security. Conteúdo semanal, diversos conteúdos, tem comunidade exclusiva, tem, livro, PDF, revista, pílula de conhecimento. Eu copiei essa ideia, inclusive. É muito boa. Tem tanta coisa lá que nem eu sei mais o que tem, mas, cara, vai lá, R$29,90 no plano anual, né? Você paga por mês. onlysecfans.com.br, tá da hora. Não é porque eu fiz, não, mas realmente o conteúdo tá da hora. E a ideia do OnlySecFans, é ter
esse treinamento contínuo dos profissionais. Óbvio, né? Você não vai entrar no bagulho e virar o ultra especialista. Obviamente, são conteúdos, né, semanais, conteúdos mais curtos, conteúdos pequenos, não um curso de 80 horas que você tem começo, meio e fim, não. É um aprendizado contínuo, onde você vai ter diversos aspectos ali de application security, cyber security, mas com foco em application security de uma maneira geral. Tá? Eu ia até abrir um adendo. Justamente o OnlySecFans ali é pro cara que tem 15 minutinhos ali, tá indo no banheiro, ou tá dirigindo, tá no Uber, tá no transporte ali. O cara pega ali 15 minutinhos, dá uma lida ali e já consegue entender um pequeno tema ali. Eu até gosto de falar que é parecido com aquele livro lá, para leigos, né? Então é uma coisa rápida ali, a pessoa já começa a ter uma noção, depois consegue se aprofundar no tema, nos livros que tem lá dentro, né? Então isso é bem legal. O tempo que a galera gasta num cocô é o tempo que você consome o conteúdo ali da semana, né? Eu não queria falar isso, mas já que falou... Eu falo, segurança, tecnologia, DevSecOps. Tá fazendo aquela cagada, já aproveita e leia para não fazer cagada no trabalho. É isso aí. Acesse onlysecface.com.br, que tá, mano, realmente tá, é um programa ali por assinatura, né? Clube de assinatura, que tem conteúdo bacana e ajuda vocês com relação a tudo isso daí. E para empresas também, né? Acho que funciona no mesmo contexto. Mano, sim, voltando um pouco aí para nossa treta, essa relação de treinamentos. Agora, eu tenho recebido também uma certa resistência dos desenvolvedores com relação aí, né, plataformas em específico. Code Bashing, Security Journey, o que não falta é plataforma, né? O Contra, tem o da Veracode lá, o Security Labs, mano, o que não falta é plataforma que faça isso. E os feedbacks são os mais variados. Desde o conteúdo é mais para júnior. Sim, isso eu recebo também. As plataformas têm muito bug. As lições são repetitivas. Mas, putz, eu fiquei fazendo um mês, esgotei a plataforma, não tenho coisa nova, né? Já zerei o game, né? Não tem conteúdo novo. Outro que eu ouvi também, de várias plataformas, tá? Não só de uma, de várias. Na rede da empresa não funciona, porque tem proxy, então um monte de coisa não carrega. Ou a plataforma A, eu não deixo eu mexer no código, né? Eu só dou next finish e só vou vendo. A plataforma B, eu consigo mexer no código, mas a IDE é uma bosta, né? É uma IDE no browser e tal, não é legal. Então assim, é um monte de coisinha que se você... Nossa, hoje, mano, tá foda, desculpa aí pessoal, porque mano, gripe não dá. Não tranquilo. Tem como. É um monte de coisinha que se você for querer agradar todo mundo, não dá. Você não vai existir uma plataforma perfeita, não tem como. O que eu vejo são as features dessas plataformas entregam bastante coisa e ajudam o pessoal a engajar, a participar, aquela coisa toda. Mas tem muita coisinha ali que, não sei, mas uma em comum que eu vi bastante muito conteúdo para júnior, muito conteúdo para quem é iniciante, para quem é desenvolvedor mais experiente, o conteúdo deixa um pouco a desejar. Você chegou... É a mesma coisa que ter ouvido? O que você tem para falar sobre isso aí? Do feedback dos devs, né? Vamos lá. Isso aí a gente já escutei bastante. Teve até uma implantação que eu tava fazendo, o cara falou, não, é coisa pra júnior, eu fiz aqui 5, 6 cursos já. Falei, caraca. Só que aí, quando a gente foi ver, não é que só tem conteúdo pra júnior. Se o cara pesquisar lá, tem o .NET, por exemplo, só que você tem o .NET Advanced e você tem o .NET Advanced 2. Então tem conteúdo para quem já tem uma experiência maior. Então já tem ali, vamos supor, para um pleno. Um cara sênior em cybersecurity, um cara que já tem uma experiência em desenvolvimento seguro, eu acredito que vai estar no nível para ele fácil. Mas para quem tá iniciando, ou para quem é um pleno ali, os conteúdos ali do Advanced 2 são bem complicados. E fora isso tem os Challengers. Os Challengers são desafios ali pessoais que você tem. Então, por exemplo, você escolheu a linguagem .NET ali. Ele vai ter o Easy e o Hard. As perguntas mudam todas as vezes que você vai fazer. E você consegue ali entender um pouquinho mais. E se mesmo assim tiver muito fácil, tem treinamentos ali que você mesmo faz, cara, que é os Wargames ali, que aí sim é uma coisa ali pra nível sênior pra cima. Se tiver muito fácil, é muito top. Pega o reporte do SAST e fala pros caras, tá tão fácil o curso, então por que vocês estão criando vulnerabilidade ainda? Simples assim.
Eu tive não um cliente, né? Não vou chamar de cliente porque não era cliente, mas teve um debate aí com um prospect. E os caras falaram, as lições são muito fáceis. E a gente tava rodando o SAST no sistema dos caras. E aí, mano, assim, vulnerabilidade é dar com pau e coisa idiota. SQL injection. Mano, tá tão fácil o curso, então por que vocês continuam criando vulnerabilidade? Olha o tanto. Tipo, depois já do curso, né? Aí, tipo, os caras ficam meio que sem... Porque, assim, ninguém tava fazendo sem reação. Foi só aquela, sabe, vou navegar aqui e ver qual é e tal, pra falar que não quer. Obviamente, pra uma plataforma específica. Então, eu acho que tem pegando esse ponto, né? Tem uma combinação. Acho que as plataformas ajudam a escalar. Você consegue deixar todo mundo no mesmo nível. Tá fácil pra um, tá difícil pro outro, beleza. Mas todo mundo ficar no mesmo nível, né? E você garante que todo mundo vai participar. As plataformas te ajudam a coletar métricas e KPIs, enfim. Então você tem isso. E aí você tem conteúdos extras ou exclusivos, vamos chamar assim, para quem é de segurança. O cara que vai trabalhar com AppSec, o cara que é DevOps, você tem conteúdos estratégicos. Agora, parar de criar vulnerabilidade, corrigir vulnerabilidade, é meio que padrão pros devs. Você pega o ASP Top 10 da vida. É fácil o ASP Top 10? É. Mas então, me mostra então como é que corrige uma falha de criptografia, né? Cryptography failures ali, tá? Um broken authentication. Explica aí então para mim. É fácil na teoria, mas você vê na prática no código, às vezes, né? Então, por isso que esses treinamentos, essas plataformas ajudam nessa questão da constância. Fazer repetidas vezes, o mesmo conteúdo às vezes, outros, né? Inclusive variados, mas estar sempre olhando para isso. Porque aí você vai fixar na sua cabeça e parar de criar vulnerabilidades. É esse o objetivo do treinamento de segurança para desenvolvedor. Que o cara pare de criar vulnerabilidades. E corrige, normalmente, né? Que corrige o backlog, porque já tem algumas coisas ali que as empresas já se preocupam. Mas não necessariamente, tá fácil, se tá difícil, ótimo. Então, vai fazendo, vai quebrando a cabeça. Mas se tá fácil, aí é fazer o que você falou, é o que eu falei, mano, faz um scan ali, SAST, e vê se tá fácil mesmo. Porque se tiver muito problema no código, isso não tá se refletindo. Porque é uma forma de você cruzar o aprendizado versus o que estão produzindo, né? Pô, estão fazendo o curso? Estão. Legal, mas estão introduzindo vulnerabilidade nova no código. Então, peraí, estão fazendo o curso lá, dando next finish, ou estão fazendo o curso mesmo e aprendendo? Né? Então, tem essa jogada, né? Quando a gente fala de AppSec de uma maneira geral, tanto estrategicamente das empresas investirem na plataforma de treinamento, ou em qualquer treinamento que seja, não necessariamente na plataforma, o que for, mas também medir isso com os times, né? Se eles estão fazendo ou não estão fazendo, e a efetividade disso. Porque não vai dar pra agradar aquela história, não dá pra agradar todo mundo, né? Mas acho que disponibilizar e ter isso é um bom começo. Né? Sim, foi o que você falou. O curso de plataforma é um nivelador. Então ele vai nivelar, vai deixar todo mundo ali no mesmo nível, no mesmo critério. Então todo mundo vai ter um start ali, onde partir. Beleza, o conhecimento médio ali da empresa ali, dos squads é esse. E a partir dali você vai filtrando ali quem são os melhores e piores. Até para isso, até essa plataforma serve até para te ajudar a escolher um Security Champion, né? Então, se você ter ali pessoas que estão indo bem nos cursos e geram poucas vulnerabilidades ou nenhuma, essa pessoa tem uma tendência a ser um Security Champion e passar esse conhecimento para frente. Fazer treinamentos ali mais elaborados para esses squads, né? Então, o pessoal tá com mais dificuldade, sei lá, no cross-site scripting, essa pessoa vai elaborar um curso de cross-site scripting e vai dar um curso ali dedicado para esse pessoal. Acho que a plataforma ajuda nisso também, nesses treinamentos. Fazer esses filtros e ajudar essa galera que já tem essa tendência a passar informação para frente. Boa, e eu acho que tem um pouco do... Peraí, deixa eu fazer uma... DevSecOps. Fazer uma quebra aqui. Eu acho que tem um pouco também... Você até perdi o raciocínio do que eu ia falar. Mas acho que tem um pouco também do sentido assim... a galera... Tem uma certa popularidade de algumas vulnerabilidades. Então quando você fala, SQL injection, cross-site script, já meio que todo mundo já ouviu falar. Então, todo mundo, até falando de desenvolvedor. Então tem um pouco dessa falsa sensação, eu sei o que é, eu sei resolver. Ou eu sei criar um código não vulnerável a essas vulnerabilidades. Porque tem essa, talvez, falsa sensação. Aí quando você roda um SAST no código do cara, tem lá SQL injection, ou blind SQL injection, ou second order SQL injection, porque tem vários SQL injection. Aí você traz pro cara e fala, putz, cara, realmente tem essa vulnerabilidade. Então você vai ver que ele sabe o que é SQL injection, mas
as variações, as formas como aquela vulnerabilidade pode acontecer, que as plataformas trazem isso, né, no curso ou no treinamento. A gente tá falando de plataforma porque facilita a vida de todo mundo, mas você quer criar o seu curso na unha, na mão, também não tem problema nenhum. Então, às vezes, essa falsa sensação de que eu sei o que é, ou até sei, mas não no nível que eu deveria, né? Eu sei o que é uma SQL Injection, eu sei, beleza. Mas, pô, eu não sei o que é cada categoria de SQL Injection, como é que eu trato cada um deles, se quando a gente tá falando de um banco não relacional é de um jeito, no banco relacional é de outro, né? Pô, a aplicação já usa um ORM, por que eu tô com SQL Injection aqui no meu código? Será que é um falso positivo? Aí entra essa questão que eu queria trazer aqui agora. Senhor Marcos Vinícius Silva Santos Souza Prado. Nossa senhora, meu nome é muito grande. Eu esqueci. Esses treinamentos ajudam, inclusive, nessa parte de análise de falso positivo. Verdade ou mentira? Não, falso ou positivo? True ou falso? Não, é verdade, ajuda pra caramba ali na hora que você tá fazendo a avaliação de vulnerabilidade. Tem ferramentas, vamos até usar o exemplo da Checkmarx, onde ele é linkado com o Code Bashing justamente para isso, para você aprender a filtrar a vulnerabilidade ali e fazer a verificação de um falso positivo. Então, dentro do Checkmarx tem um botãozinho lá para ir pro Code Bashing justamente por isso. Você tendo uma plataforma ou criando seu próprio curso, ele ajuda o desenvolvedor a hora que tá ali a vulnerabilidade. Pô, o Sasha ali retornou uma vulnerabilidade. Deixa eu conferir essa vulnerabilidade. Então ele consegue ter o discernimento se é um verdadeiro ou não, dependendo do parâmetro, como tá sendo feita a chamada. Então é bem legal por isso também, né? Boa, inclusive... é uma coisa que a gente fala. Não adianta só corrigir as vulnerabilidades. Você não pode gerar novamente, né? Essa é a ideia, né? E essa questão aí do análise de falso positivo, independente da solução da ferramenta que a gente tá falando, se você sabe como a vulnerabilidade funciona, no sentido de como explorá-la, como ela é explorada, como você se defende, como é que você codifica seguro para se proteger daquilo, né, ou para evitar que aquilo aconteça, naturalmente você é hábil, né, capaz de... hábil não, você é habilitado, né, é capacitado a fazer uma análise de falso positivo, porque é parte integral quando a gente está falando de application security e scan de código. Ou tira tudo isso do meio, tira tudo de segurança do meio. Um processo simples de code review que as empresas usam hoje em dia. Code review, fiz um pull request aqui, alguém tem que revisar. Até esse processo da revisão do pull request, code review do dia a dia, vai ganhar força, vai ganhar mais corpo, porque aquele cara, ele tá fazendo um review também de segurança. Ele também sabe, fazendo um review que o cara criou um método novo, esse método é sem validação. Pode ter um SQL Injection aqui. Aí ele pode usar o SAST como suporte e tal, mas o fato dele ter feito esse treinamento enriquece, né, o conteúdo dele, que você falou, expande, acho que você usou essa palavra, expande o conhecimento do cara. Você fala uma palavra aí, eu perdi. Mas enfim, mano, até nisso a empresa ganha. Então não só, independente de segurança, né, SAST, independente disso, esse cara que é treinado, ele é habilitado a fazer uma revisão de código melhor. Ah, Carlos, mas eu não tenho code review na minha empresa. Mano, fecha essa porra aí. O que tá fazendo essa empresa aberta que não tem nem code review? Você não tem um code review, cara, se você não usa pelo menos um GitHub ali, você não bota uma verificaçãozinha que se quer ali no seu pull request, pode fechar. Vai fazer corte de costura, vai comprar uma máquina de costura e vai fazer meia touca que você não merece estar na área de software. Ou vender arte na praia. DevSecOps. Boa, então a gente viu que essa questão de treinamento de segurança, mano, é boa no sentido de enriquecer o desenvolvedor, porque você tá capacitando aquele cara, né? Enriquecer o desenvolvedor até, inclusive, né? Porque o cara que sabe código e segurança tem que ganhar mais, né? Então, enriquece ele também. Mas no sentido de parar de criar problemas, ter um mindset, problemas no sentido de vulnerabilidades, ter esse mindset de codificação segura, eu chamo de programação defensiva. Porque é literalmente você programar se defendendo, porque você sabe que pode acontecer ataques ali, né? Ou expor vulnerabilidades. Vimos que é importante essa questão do gamification, coisas que vão ajudar os caras a engajarem e tudo mais, mas com o suporte de management, porque a galera precisa planejar esse tempo. Ninguém vai despender 1 hora por dia do desenvolvedor para fazer treinamentinho que não está planejado, blá, 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 e o cara vai deixar de entregar alguma coisa no futuro, né? Então tem que ter planejamento envolvido. Sim.
E vimos agora essa questão do falso positivo, né? Falso positivo, code review. O cara ganha um superpoder a mais, né? O desenvolvedor. Se parar pra pensar ele como Batman, né? É uma ferramenta nova ali, uma arma nova ali que ele ganha no cinturão dele ali. Que é esse poder de segurança, de fazer um code review melhor e uma análise melhor do dia a dia. Né? Posso até abrir um adendo? Abra, você tá abrindo muito adendo hoje, viu? Vai abrindo aí. Além de ajudar nos falsos positivos, ajuda no falso negativo. Porque o cara ali, conforme ele vai fazendo code review, tá se habilitando em vulnerabilidades, pode ser que ele pegue uma vulnerabilidade que uma ferramenta de SAST não pegou. Que ele bateu o olho e falou, pô, esse método aqui eu acho que tem vulnerabilidade. O SAST não tá pegando por N motivos ali, ou com uma configuração, o que quer que seja, ele pode identificar essas vulnerabilidades que a ferramenta não tá buscando. Justamente por estar sempre treinando ali, tá sempre estudando ali e fazendo essa parte de code review focado em segurança, né? Então tem esse lado também que o pessoal menospreza. Eu quero fazer um episódio um dia, é o famoso episódio que vai fechar o podcast, que a gente vai ser processado e vai fechar. Pra falar do Veracode não, desculpa, do Sonar. Que eu queria falar agora qualidade. Eu queria falar exatamente isso. Especialmente se você usa o Sonar. Nossa, o Sonar não pegou a vulnerabilidade. Aí o cara fez um review e viu que tem lá uma Scare Injection, por exemplo. Mas, mano, é óbvio, porque o Sonar não é uma ferramenta de segurança. Ele tem algumas regras de segurança, mas ele é uma ferramenta de qualidade. Lançaram aí agora o Deep SAST dentro do SonarQube. Na empresa que eu trabalho, a gente usa o Sonar como qualidade. Eu preciso ver como que é esse Deep SAST aí, ver se tem mesmo, tal. Vamos ver se realmente vai virar uma ferramenta de segurança agora. Porque essa porra ganhou uma popularidade tão grande e todo mundo fala que faz SAST com Sonar. Mas, cara, não é segurança, não adianta. Assim, não é nem eu comparar o médico privado com o médico público. O Sonar não é nem o médico público, mano. Não é. Não é, cara. Ele é o técnico de enfermagem ali que tá aprendendo um pouquinho. É o farmacêutico do bairro que te fala, mano, toma isso, toma aquilo, sabe? Exatamente. Não é de todo ruim. Mas não pode ser. Você é um cara do BOP e vai subir o morro pra um combate, sei lá. Você não vai pelado. Você vai de escudo, você vai de caveirão, você vai de colete à prova de bala, blá blá blá. Você vai preparado. O Sonar, ele não é essa ferramenta que a gente tem que confiar com relação à segurança. Então, é esse ponto que você falou, falso negativo. Por quê? Você rodou um scan no SAST, o SAST falou pra você, olha, 0 vulnerabilidade. Você pensa, opa, tô lindo, estourei, não tem problema nenhum. Aí você lê o código, você vê que você tem uma vulnerabilidade. Ele tá claro. Cara, caramba, por que o SAST não pegou? N motivos, tá? N motivos. O SAST, e quando a gente fala de SAST, qualquer SAST. N motivos ele pode não ter pego. Mas essa questão do treinamento do cara, o seu desenvolvedor estar mais preparado para olhar para um código e falar que ele tem um problema ou não, né, revisar aquele problema ou não, cara, só por isso, só por esse ponto, já vale você investir em treinamento de segurança para desenvolvedor. Né? Tem até uma frase que eu usei para um cliente esses dias. Peraí, deixa eu preparar o terreno aqui. Ó. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Vai, manda. Eu cheguei a gente estava discutindo ali e tal, sobre vários processos, e chegou em treinamento e falei, cara, quando você negligencia o treinamento, não é só um erro, é um convite para o desastre. Se a sua empresa não investe em treinamento adequado, você está destinado a não ter somente perca financeira, mas de reputação também. Então, foi uma das coisas um dos argumentos que eu usei ali junto com o cliente. Fazer um minuto de silêncio aqui, porque esse convite para o desastre, cara, sensacional. É que eu tô procurando um efeito de vídeo aqui, um efeito de áudio para rodar isso aqui, mas não tem mais. Fica aí as minhas palmas. Um convite para o desastre são os seus treinadores, os treinadores não, eu ia falar, os seus treinadores não desenvolvidos. São sendo treinados. São os seus desenvolvedores. Tá que pariu, velho. Cara, eu buguei, mano. São os seus desenvolvedores não treinados. Essa é a verdade. É o convite pro desastre quando a gente fala aí de desenvolvimento seguro, AppSec. E quando a gente fala, cara, pra finalizar aqui, ó, tem se falado muito aí do shift left, blá, 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 blá. Mano, mais left do que o cara que senta pra criar o seu código. A partir do momento que ele começa a digitar ali a primeira linha de código, aquele cara, aquele ser, aquela pessoa,
ela já tem no seu DNA, na sua expertise, na sua experiência, conhecimento suficiente para codar de forma defensiva ou codar de forma segura. Isso é melhor do que... sempre eu faço essa analogia do médico, né? Normalmente a gente vai no médico quando tem um problema. Por isso que a gente não gosta, né? Porque a gente sabe que tem um problema, aí tem um tratamento, algum tratamento vai doer, é remédio, é injeção, não sei o que. Beleza. Então o que a gente tem que fazer? Se alimentar bem, esporte, blá, 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 blá. É isso que a gente faz. Então o ponto aqui é, se o desenvolvedor sabe desenvolver seguro, é esse cara que se alimenta bem, que não fuma, que não tem excesso de álcool, essas coisas. Porque ele já tá criando aquele código da melhor forma possível. O seu SAST e tudo mais são ferramentas ali de double check, né, de teste mesmo, para garantir que não tem um problema quando passou alguma coisa. Mas aquele cara que tá criando aquilo, ele já sabe o que ele tá fazendo. É diferente do desenvolvedor novo, que não conhece isso, por exemplo, e tá criando um código funcional, não necessariamente um código seguro. Né? Então, pensar nesse contexto aí do shift left, né, cara, o mais left possível, é aquele cara que chega e ele já sabe o que é, né, codar de forma segura, olhar para o requisito de segurança, fazer um code review e validar, saber que está certo ou que não está, recusar no code review, recusar um código que está sem segurança, vamos chamar assim, ou que expõe uma vulnerabilidade, né, enfim. E até esse cara pode fazer parte do dia a dia do AppSec. É o cara que revisa o próprio resultado do SAST, é o cara que endereça para o time e tal. Enfim, só para fazer um fechamento aí. Quer comentar? Comentários finais? Mandar beijo? Falou bonito. Eu quero comentar que até tem aí na terceira temporada, a gente gravou ali, ou foi na quarta? Na terceira temporada, a gente falou sobre o Microsoft SDL. O primeiro item é Provide Training. Primeiro. Se a Microsoft fala que precisa de treinamento, não acho que tem uma empresa de tecnologia maior que ela que fale o contrário. Nem adianta, mano. Não, assim, o próprio SDL, né, modelo de referência da Microsoft há anos aí no mercado. O que é que você falou? A primeira etapa lá é Provide Training. E ali ele fala, né, treinamento no contexto mais amplo, não necessariamente só para o desenvolvedor. A gente tá falando aqui só do desenvolvedor, mas é isso aí. Você foi cirúrgico nesse comentário. Não, o convite pro desastre é sensacional, cara. Sensacional. Esse podcast tá cada vez... Você vê que o Rodrigo sai, chega coisa boa, cada vez mais... Como é que eu posso dizer? Cada vez mais formal, cada vez mais polido a linguagem neste podcast. Eu vou até me policiar para estando falando da melhor forma daqui pra frente. Vamos nos policiar para falar da maneira adequada aos nossos espectadores. Eu creio que nossos espectadores odiarão, visto que são pessoas como nós que gostam de falar da forma mais popular possível. Portanto, solicito que voltemos ao normal. Vai parecer uma audiência aqui, né? Os caras só pra dar bom dia, 15 palavras. O que tem que fazer? Né? Você não entende. Acabou já? Bom, é isso, né? Não é isso não. Fala. Quem ouviu até aqui, aproveitou o conteúdo, compartilha, clica no gostei, se inscreve no canal aí, porque a gente tá trazendo sempre conteúdos aí relevantes que vão te ajudar aí com sua vida profissional. Então, por favor, compartilha com seus amiguinhos aí, quem tem interesse, clica no curtir e se inscreve no canal aí para dar uma força. E entre na nossa comunidade do Discord, que cada vez mais tem pessoas entrando, mas participar, que é bom, a galera tá tímida ainda. Então tem que começar a engajar mais, fazer algumas coisas ali. De qualquer forma, tem bastante gente já lá, acho que cria um networking bem bacana. Sim. Com certeza. E tem o OnlySec. OnlySec Fans. Não vai, mano, não me erra essa URL, que se errar essa URL, você vai ter uma dor de cabeça. OnlySec Fans. Não é sex. Não vai digitar OnlySec Fans ou só OnlyFans, não digita errado, mano. OnlySecFans.com.br, beleza? Isso aí. Fechou, então. Acho que é isso. Fechou. Então a gente se vê semana que vem. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. Beijos. Beijos de luz. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.